Se você está completamente desorganizado, a vida está uma bagunça, o trabalho você não sabe nem o que precisa fazer, todo dia você vai descobrindo quais são suas tarefas, está tudo completamente um caos, a pior forma de se organizar é tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo. Você tem que quebrar isso em algumas etapas, especificamente 3 etapas, tá? Que eu vou falar contigo aqui nesse vídeo. E essa foi a forma que me ajudou a ganhar muito tempo, tá? Eu consegui finalmente me organizar de fato todas as áreas da minha vida. Porque eu parei de tentar, buscar aquela perfeição desde o início. Eu fui fazendo por partes e é muito mais simples de fazer isso e colocar para rodar na sua vida. Mas antes da gente avançar, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Aqui a gente fala tudo sobre como você organiza a sua vida, como que você para de procrastinar, como que você planeja a sua semana, quais são as melhores ferramentas de organização. A minha meta é que esse canal aqui ele vai chegar facilmente no top 5 do Brasil aí de organização. Eu não tenho dúvida, eu não vou parar, né? Então, eu quero que, se você busca, né, se organizar, você quer ter essa mudança, ter uma vida mais organizada, mais produtiva, esse é o ambiente. Convido você a se inscrever, tocando no link aqui da descrição, tá? No botão aqui de se inscrever, porque todo dia, basicamente, eu tô postando vídeo. Essa eu acho que vai ser a última semana que eu vou postar 5 vídeos na semana. A partir da próxima serão 7 vídeos e vão pra cima, meu povo. Mas beleza, qual que é a estrutura de organização que eu indico que todo mundo coloque? Ela é composta de 3 partes, tá? Como eu falei no início, não é muito inteligente a gente tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo. Porque, às vezes meu trabalho já está acontecendo, meus estudos já estão acontecendo, a rotina já está uma correria. Não dá para eu tentar centralizar, não, eu vou parar toda a minha vida um final de semana sabático aqui para eu colocar ordem nas coisas, né? Eu quebrei essa caminhada de se organizar em 3 passos. Eu cheguei nesses 3 passos aplicando na minha própria rotina. Então, para vocês terem um pequeno contexto, né? Eu sou engenheiro de produção. E durante a faculdade eu comecei a perceber que eu precisava me organizar para ontem, que estava insustentável, né? Então eu tinha graduação à noite, eu tinha o meu emprego durante o dia, que me ocupava bastante tempo. Eu tinha 2 trabalhos voluntários, né? Um numa ONG chamada Fundação Estudar e o outro uma extensão da própria faculdade chamada Empresa Júnior, né? Eu também tinha meu relacionamento, tinha ciclo social, sair com os amigos, tempo em família, saúde. Eu comecei a perceber que estava ficando muito difícil, queria colocar uma leitura, uma meditação, mas não estava dando, porque estava realmente ficando muito corrido e eu não tinha tempo para nada, né? Então eu comecei a perceber o seguinte: não adianta eu focar só no aplicativo, não adianta eu focar só no ferramental. Eu preciso organizar a base antes de começar a me organizar, de fato, né? E aí, na prática, isso desenrola em que sentido? Antes de eu começar a pensar em agenda, em lista de tarefas, em definir prioridades, qual que é o melhor template, qual que é a melhor ferramenta, eu tenho que organizar minha rotina. Porque eu tinha uma agenda boa. Esse aqui foi, inclusive, o primeiro livro, o do GTD, né? Foi o primeiro livro que eu li de organização. Então, cara, eu tinha mais ou menos uma ideia, eu tenho uma lista de próximas ações, eu tenho um calendário aqui que eu vou colocar minha agenda, vou colocar meus compromissos. Eu tinha mais ou menos organizado. E eu começava o dia, vou fazer uma lista simples aqui de tarefas, só que eu percebi que eu procrastinava, que eu não conseguia fazer, não dava andamento, né? Talvez aconteça contigo, você sabe que precisa ser feito, só que você não consegue realizar. E aí eu cheguei à conclusão, antes de eu pensar em tarefa e o que eu preciso fazer, eu tenho que organizar a minha rotina. Porque não adianta eu saber exatamente, essas são as prioridades do dia, esses são os compromissos. Se eu vou dormir de madrugada, se eu passo 5, 6 horas aqui, no celular, se eu tenho um monte de hábito ruim, sou sedentário, como qualquer coisa, peço, igual eu pedi iFood 3, 4 vezes na semana. Então, era muito difícil produzir com esses hábitos ruins enraizados, né? Então, o primeiro passo para você organizar, você precisa começar a olhar a sua rotina. E ajusta o seguinte, você não precisa mudar tudo, vai ajustar coisas específicas. Horário de dormir, horário de acordar. Entre eles, precisa contar pelo menos 8 horas, a gente precisa, tá, de 8 horas. Adapta para sua rotina, obviamente, né? Nosso corpo, pra você ter uma ideia, ele adora fazer as coisas no mesmo horário, né? Ele gosta de seguir, a gente segue toda a nossa produção hormonal, nosso metabolismo, né? Tudo isso é controlado com o ciclo circadiano, nascer e pôr do sol. Se eu vou dormir cedo e eu acordo cedo, acordei, eu já provo para o meu corpo que é dia, já abro todas as janelas, às vezes vou fazer alguma atividade física de manhã, à noite, né, eu já vou desligando, vou tirando o celular de perto, vou diminuindo as luzes artificiais, eu vou regulando esse ciclo de circadiano e aí um sinal claro que o seu ciclo está ajustado é que você acorda e já está produtivo. Você já acorda e já consegue produzir e fazer as coisas importantes e não igual a maioria das pessoas que elas acordam e aí que elas vão engrenar um pouco no dia, leva um tempo até começar, às vezes é só depois do almoço que ela consegue ser produtiva, ou no final da tarde, né, porque está com o ciclo desajustado. Então você precisa ajustar isso no começo.
Que hora que eu vou dormir, que hora que eu vou acordar, que hora que eu vou fazer o meu trabalho principal do dia, né? O trabalho profundo. Eu gosto de dividir o trabalho em 2 partes. Isso aí, pô, pra mim foi uma coisa que ajudou demais. Eu divido o trabalho entre o profundo e o trabalho raso. Trabalho profundo relacionado com metas, projetos importantes, tarefas mais complexas. Trabalho raso, outras coisas corriqueiras que eu preciso fazer. Eu sempre tento matar o meu trabalho profundo de manhã, né? Então, de manhã eu já tô com o ciclo ajustado, circadiano, né? Eu tô dormindo e acordando mais ou menos no horário fixo, durmo a quantidade ideal que eu preciso, acordo produtivo, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui 9 horas da manhã, né? Eu sempre gravo, eu sempre faço as coisas mais difíceis de manhã. Então, eu uso uma janela ali dentro do período da manhã para fechar o meu trabalho produtivo, o meu trabalho profundo, e o restante do dia são outras coisas corriqueiras. Então, por exemplo, mentoria, treinamento, coisas que exigem de mim, só que não é tanto igual o trabalho profundo, que são importantes, mas não trazem tanto resultado igual o principal, tá? Então, esses hábitos eu acho que é muito crucial que você comece a colocar, né? Para você até ter um horário, inclusive lá dentro do fluxo, para você ter uma ideia, tem algumas rotinas básicas que eu gosto de chamar, e uma delas são rotinas de limites. Então, por exemplo, 6 horas eu saio do meu trabalho, só que a partir das 7 eu não faço mais nada relacionado com o trabalho. E o mesmo para acordar. Pô, eu acordei 6h30, eu não vou começar a trabalhar às 6h30. Então, eu tenho que ter um horário para começar e um horário para terminar o trabalho. Senão, eu viro aquela pessoa que eu estou trabalhando até tarde, estou trabalhando de noite, de madrugada, acordo de manhã aquela correria, já respondendo e-mail, já respondendo cliente. Eu nunca consigo descansar. Final de semana, a mesma coisa, feriado. É muito difícil, né? Inclusive, se você quiser ajuda para se organizar sua rotina e ter, de fato, um dia produtivo, eu indico que você conheça o Fluxo, que é meu programa de implementação. Todo dia, de 3 a 4 pessoas estão entrando lá no Fluxo e é onde eu te ajudo. A gente tem toda a comunidade, tem o Clube do Livro, todo mês tem mentoria e tem a estrutura pronta para você organizar a sua vida, tá? Se você quiser conhecer, é o primeiro link da descrição aqui e do comentário fixado. Mais de 1000 pessoas já se organizaram ou se organizam com o Fluxo, então é um método que está muito validado e a minha missão é a gente ampliar isso para o máximo de pessoas possíveis, beleza? Então, primeiro passo. Eu tenho que organizar minha rotina. Segundo passo, eu preciso ter um sistema mínimo de organização, tá? O que é o sistema mínimo? Eu vou ter o mínimo de agenda, o mínimo de lista, o mínimo de prioridade que eu preciso. Que eu cheguei nessa fórmula, eu já vou te entregar pronta, né? Que é, eu preciso de uma agenda e eu preciso de uma lista de tarefas. Todo dia, meu povo, não se recusa a começar o dia sem uma agenda do dia, com os compromissos, as coisas que tem horário específico. Você pode colocar uma rotina lá dentro, né? Rotina de atividade física, rotina de tempo de qualidade com seus filhos, se for o caso, rotina para você praticar sua fé, sua espiritualidade, rotina de tempo livre. Você tem que ter tudo isso dentro da agenda, tá? De todas as áreas. Você não vai separar por ferramenta. Ah, não, eu vou ter uma agenda do trabalho e uma agenda da vida pessoal. É pior fria. E eu já fiz isso na prática, porque eu só priorizava o trabalho, né? Basicamente, a minha agenda da vida pessoal era abandonada, né? Esqueci até de olhar. Eu tenho que centralizar tudo num lugar. Tem uma agenda, tem essa estrutura aí que eu comentei. Eu também preciso de uma lista de tarefas. Então, as tarefas eu faço, né? Eu não vou ter horário para fazer as tarefas, que é pior fria. Eu engesso demais. A tarefa leva mais tempo, ou leva menos tempo. Cara, não faz sentido, tá? Engessar, ter horários para fazer as coisas. Não, você vai ter horário porque tem horário mesmo, uma reunião, um médico. Pô, tem um horário para começar. Beleza, tá na agenda. E o resto, você tem uma lista de tarefas do dia que sua missão é concluir ela ao longo do dia. Essa lista de tarefas, eu sempre coloco de 10 a 11 tarefas porque eu percebi que esse é o número que eu consigo fazer. Se eu coloco mais, eu percebia que ficava faltando, chegava no final do dia e eu não fiz tudo. Se eu coloco menos, eu percebi que eu terminava muito antes. Então eu cheguei nesse número que para mim funciona muito bem. Eu tenho mentorado, que as tarefas dele são muito mais trabalhosas mesmo, então ele coloca 4, 5 tarefas ali por dia. E beleza, você tem que encontrar o seu número, tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma lista com 10 tarefas e dessas 10 eu sempre identifico de 1 a 3 prioridades. E aqui a gente vai entrar nos assuntos deste livro aqui, que eu gosto demais, indico, e o link dele para você, se quiser conhecer, quiser comprar, tá na descrição também, beleza? Este livro, ele é muito bom e ele fala muito sobre essa dificuldade das pessoas de definirem prioridades, né? Ai, parece que tudo é prioridade, tudo é urgente, tudo é importante, eu não sei o que eu vou fazer primeiro. E aí, tanto este livro, ele já entra direto no nosso tópico 3. Vamos recapitular aqui, tá? Tópico 1, organização de rotina. Tópico 2, sistema mínimo de organização. Uma agenda, uma lista de tarefas com 1 a 3 prioridades definidas por dia. Sistema mínimo.
Tópico 3, eu preciso ter clareza de prioridades. É muito difícil, meu povo. Entende o seguinte, ó, presta atenção nessa parte, que é a parte mais importante aqui do vídeo. É muito difícil eu produzir, eu fazer as coisas que eu preciso, eu acordar mais cedo, eu trabalhar até um pouquinho mais tarde, eu fazer projetos que me tiram da zona de conforto quando eu estou em automático. O que é o automático? É aquela pessoa que ela entra na segunda-feira se arrastando, o pior dia segunda-feira, e aí sexta e sábado, graças a Deus, sexta e sábado chegou a minha happy hour, a minha hora feliz ali da semana, é quando eu não preciso mais trabalhar e voltar para aquela rotina que eu odeio, né? E aí, domingo já dá aquela ansiedade, já dá aquela deprê, porque você fala, pô, tem que começar outra semana e eu vou ficar nesse loop, eu vou ficar nesse ciclo. É muito estressante, tá? E aí, quando você está nesse automático, e a maioria, meu povo, disparado, se você se identifica assim, se você se sente que você está em automático, é um baita de um sinal que você precisa mudar. Porque se eu estou no automático, agenda não vai funcionar, lista não vai funcionar. Prioridade, porque eu já sei o que eu preciso fazer. Reflete. A gente já tem clareza de quais são as coisas que eu preciso fazer. Todo mundo sabe que deveria ir para academia. Todo mundo sabe que deveria comer melhor. Todo mundo sabe que deveria trabalhar melhor, procrastinar menos. É universal. Mas por que mesmo sabendo eu não faço? Porque eu não tenho motivo. É muito difícil eu produzir e fazer coisas diferentes se eu não sei para onde que eu estou caminhando com a minha vida, tá? E aqui entra o nosso tópico 3. Clareza de prioridade. Como que eu defino isso? Você vai precisar basicamente de uma lista da vida que você quer ter. Entende o seguinte, a nossa mente ela só concebe o que ela conhece, tá? Ou seja, eu não consigo pensar um futuro muito melhor se eu não vejo coisas muito melhores, tá? Se todo mundo que eu conheço, todo mundo do meu ciclo social, todo mundo do meu ciclo de convivência, a pessoa ganha pouco. Todo mundo fica falando mal e terceirizando, é vitimista. Todo mundo fica batendo boca de política, todo mundo fica batendo boca de futebol, coisas que não estão no nosso controle. Todo mundo só está pensando em passar o outro para trás, se eu tenho dinheiro eu tive que tirar de alguém. Cara, se todo mundo está nisso, é muito difícil você, não, eu quero uma coisa completamente diferente. Vou te dar um exemplo pessoal. Todo mundo praticamente da minha família é concurseiro, estuda para concurso, ninguém tem empresa. Então, quando eu fui falar para eles, né, que eu queria abrir empresa, que eu queria ter um negócio que fosse meu, cara, todo mundo, ninguém conhecia isso, entende? E aí já falava, não, pô, será, cara? Larga a mão disso, estabilidade do concurso, não pode ser mandado embora, salário bom. E ninguém conhecia sobre empreendedorismo, né? Eu não tinha referências empreendedoras na minha família. Então, esse que é o negócio, na prática, né? Você precisa começar a conhecer outras coisas, né? As pessoas que você acompanha no Instagram, as pessoas que você acompanha aqui no YouTube, as pessoas que você lê livros relacionados, né? As pessoas que você, por exemplo, tem um canal no YouTube aqui que chama Carioca no Mundo. Cara, é um cara aqui do Brasil que ele simplesmente vai para vários hotéis de luxo, né? Em vários outros países, né? Inclusive aqui no Brasil também, mas ele vai principalmente no exterior. Pô, aí ele viaja de classe executiva, ele viaja de avião de primeira classe, ele mostra todos os bastidores. Cara, você vai ver naquele negócio que é um universo que talvez hoje para você é inimaginável. E para mim, sempre que eu vejo, cara, eu fico, meu Deus, olha que tanta coisa boa que existe, por que eu não posso ter essas coisas também? E aí é mais fácil você conceber o que você quer para o seu futuro. Se todo mundo da sua família tá com sobrepeso, tá com obesidade, é sedentário, come muito açúcar e sal, lanche, coisa gordurosa durante a semana, é difícil você conceber, eu gostaria de ter um shape, eu gostaria de estar melhor fisicamente, entende? Então, dita muito as pessoas que você convive, não presencialmente apenas, as pessoas que você acompanha nas redes sociais, tá? Então, é crucial que você tenha uma lista do que você quer para sua vida. E você consegue, é mais fácil definir essa lista quando você tem referências externas, né, de outras pessoas que têm talvez o que você gostaria, né? Depois que eu tenho essa lista, eu preciso ter meta, tá? Então, a maioria não tem metas. A maioria, definiu ali no começo do ano, janeirão, já tá tudo motivado, pulou 7 ondinhas, jogou aquele sal para trás, né? Mas bateu fevereiro, bateu carnaval, a pessoa já desanimou, percebeu que é difícil. E aí, esse que é o problema, ela segue os outros meses inteiros do ano no automático. E aí chega dezembrão, vai mudar. Esse ano agora vai dar certo, depois automático de novo. Faz sentido, meu povo? Por isso que eu sempre bato nessa tecla, né? Templatezinho de Notion,
qual que é o melhor aplicativo, Lucas? Será que o TickTick é bom? Será que o Trello é legal para projeto? Cara, o aplicativo não faz a mínima diferença se você não sabe para onde está indo, tá? E aí, essa que é a sequência desse tópico 3, né? Para você ter uma ideia, lá dentro do fluxo a gente tem um módulo inteiro nessa parte só específica para você definir onde você quer ir e definir suas metas e as ações que saem dessas metas. Por isso que eu tenho aluno que fala, Lucas, em um dia, igual a Luma, em um dia eu fiz 33 atividades. Eu não ensinei uma forma diferente de agenda para ela. Ela colocou tarefas, colocou a visão de vida dela, quebrou em ações possíveis hoje. O William, por exemplo, minha produtividade praticamente triplicou, porque a gente monitora, né, quantas tarefas você faz, praticamente está fazendo 3 vezes mais tarefa. O Oscar, cara, faz 60 dias que eu estou fazendo todos os meus projetos sem procrastinar. Não é forma diferente de agenda, tá? Não é aplicativo. No TickTick eu procrastino. Aí eu fui por Notion, acabou. Resolveu minha vida. Não é, entende? Porque o que sustenta você acordar, igual hoje, por exemplo, aqui na minha cidade, cara, tá uma chuva, tá frio pra caramba, né? Todas as condições para você não querer fazer as coisas, para você não querer ser produtivo. E o que sustenta é ter visão de vida. Então, eu preciso ter essa lista da minha visão de vida, eu preciso ter metas, e dessas metas, elas quebram algumas ações que eu preciso fazer. Então, eu coloquei aqui na minha visão, eu quero ter um shape, né? Que pode ser o shape que você quiser, o shape que foi importante que você valoriza. Então, uma das metas está relacionada com saúde, um número que eu quero atingir, e as ações, aí sim eu tenho que ir na academia, aí sim eu tenho que comer um pouco melhor, aí sim eu preciso tomar a minha quantidade de água, tá? Então, é mais fácil fazer esses hábitos quando eu sei para onde eu estou indo. E como que isso relaciona com o nosso tópico 2 de organização, o sistema mínimo, né? Quando a pessoa me fala, eu não sei quais são as prioridades porque tudo parece urgente e eu travo por conta disso. Isso, na verdade, é uma desculpinha que a gente se conta, porque no fundo, todo mundo sabe qual que é a prioridade, todo mundo sabe o que é importante. E quando eu tenho essa lista de onde que eu quero levar minha vida, de quais experiências eu quero ter, é muito mais fácil, essas prioridades elas pulam na sua cara, basicamente. Fica óbvio quais são os projetos importantes, fica óbvio quais são as ações que você tem que colocar dia a dia, porque você sabe para onde você está indo. Se você está numa carreira, igual, por exemplo, cara, igual eu comentei, eu sou engenheiro, e eu percebi que na engenharia, cara, era um negócio que não me preenchia, não via o mínimo sentido. Eu tava naquele automático, né? O caminho foi se abrindo para mim. Eu nunca pensei sobre isso, eu nunca parei para refletir o que eu queria. E aí eu tive que dar um passo para trás. Falei, cara, calma aí. Eu tô indo seguir uma carreira que eu tô vendo muitas pessoas que estão frustradas por conta disso. Eu dei um passo para trás. Falei, cara, meu sonho é... Eu gosto de organização, gosto de ensinar sobre isso. Tá dando certo aqui um pouco, tô fazendo minhas primeiras palestras, né? Estou tendo meus primeiros alunos, então eu quero fazer isso aí o meu negócio principal. Eu tive que dar um passo para trás e eu conectei esse negócio, né, com o que eu espero para minha vida. Por isso que esse ano eu estou muito forte no YouTube, cara. Tá sendo o meu ano do YouTube e eu não vou parar. Eu comecei com 3, 4 vídeos por semana. Antigamente eu fazia uma live, né, por semana também, só. Depois eu comecei 3, 4 vídeos por semana. Agora estamos 5 vídeos por semana. Semana que vem, todo dia. Por quê? Conectei com o que eu busco para mim, tá? Então é isso, meu povo. Essa é a estrutura mínima. Isso, vou te falar, pode te economizar alguns anos de vida se você aplicar direto, tá? E se você quiser ajuda para aplicar, porque você deve ter percebido que é muita coisa, né? Principalmente na sequência de ações que você precisa fazer, eu indico que você conheça o fluxo. O fluxo é para quem tem pressa, tá? Eu não quero mais a teoria, eu não quero mais ficar entendendo o que eu preciso fazer. Eu quero entender como que eu faço. Tá? Eu quero colocar isso na minha rotina. Você tem pressa, indico que você conheça o fluxo e eu tenho certeza que o fluxo ele pode te ajudar a você se organizar. Beleza? Então era isso que eu queria entregar nesse vídeo. Espero que tenha clareado, pelo menos para você ter um passo a passo ali de como que você se organiza. Vou deixar de recomendação como só lenda chega nessa parte aqui no final. 2 vídeos aqui nesses cards que eles casam muito bem com este assunto aqui do nosso vídeo. Beleza? Então era isso. Aplica essa parada, conta comigo e vamos para cima.